Me chamo Tairine Monteiro, sou professora do 4º ano Fundamental 1 da Unidade São Gonçalo. E hoje a aula é baseada no módulo 3, Ciências, com o tema Quais são os estados físicos e as transformações da matéria? Começaremos então vendo esta imagem. Então, nessa imagem, nós podemos observar que a água está presente nos 3 estados, tanto no sólido quanto no líquido e gasoso também. O sólido, ela está presente no iceberg, que está em forma de gelo. O líquido na água do mar e também nas nuvens, onde tem pequenas gotinhas de água. E no gasoso, que está na nossa atmosfera, que é aquela camada que envolve o nosso planeta Terra. Nela, possui também vapor de água. Nosso planeta é o único que tem a água nesses 3 estados em condições naturais. Mas, além da água, toda a matéria também se mostra nos estados sólido, líquido ou gasoso. Os gases, em grande maioria, são incolores, ou seja, não têm cor, como é o caso do ar que nós respiramos e da água que bebemos. Mas podemos sentir eles quando estão em movimento. São exemplo de gases o oxigênio, aquele que nós respiramos, o gás carbônico, aquele arzinho que nós soltamos pela boca após a respiração. Temos também o gás de cozinha, aquele que fica dentro do bujão, onde sua mãe precisa dele para ligar o fogo e fazer aquela comida gostosa. Temos o vapor d'água e também o gás hélio, que é aquele gás que nós colocamos dentro da bexiga para ela voar e voar até o céu. As substâncias sólidas e líquidas diferentes dos gases podem facilmente ser percebidas. Por exemplo, a madeira, o vidro, o metal, a farinha. Esses são exemplos de substâncias sólidas. Agora, o suco, o shampoo, leite, óleo são substâncias líquidas. As substâncias sólidas, tanto a forma quanto o volume, são fixos, pois as suas moléculas estão próximas, juntas, unidas, em posições fixas. Por exemplo, o cubo de gelo, ele tem um formato e um volume que não muda, ele é quadradinho, daquele jeito mesmo, a não ser que você tire ele do freezer e coloque numa temperatura ambiente, aí ele vai derreter. Mas, se ele se manter no freezer, ele vai continuar naquele formato e naquele volume. Substâncias líquidas, o volume ele é fixo. Por exemplo, se nós pegarmos um copo cheio de água, dentro dele terá apenas aquela quantidade de água. Mas dizemos que sua forma é variável, porque se pegarmos aquela quantidade que está no copo e transferir para uma garrafa, seu volume é o mesmo, pois tem a mesma quantidade. Porém, a sua forma muda, pois a água terá o formato da garrafa, onde ela está agora, e não a forma do copo que estava anteriormente. Nos gases, o volume e a forma são variáveis, pois o gás assume a forma e o volume que se encontram. Suas moléculas podem se mover livremente, se aproximando ou se distanciando. Transformações dos estados físicos da matéria. Essas mudanças vão ocorrer com a perda ou ganho do calor. Temos 5: fusão, solidificação, vaporização, condensação e sublimação. Vamos começar pela fusão. Fusão é quando a substância passa do estado sólido para o líquido. Exemplo, se nós pegarmos o cubo de gelo e colocarmos em cima da pia, esse gelo irá derreter por causa do aumento de calor. A solidificação é quando ocorre exatamente o contrário, quando a substância passa do líquido para o sólido. Exemplo, quando eu levo a água líquida para o freezer, ela irá congelar, se solidificar. Então, o nome que se dá a essa transformação é solidificação. Vaporização é quando a substância passa do líquido para o gasoso. Exemplo, se nós colocarmos a água numa panela e aquecermos, o aumento de calor faz com que a água, em seu estado líquido, se torne vapor, mudando assim o seu estado para o gasoso. Condensação é quando passa do estado gasoso para o líquido. É o oposto da vaporização. Por exemplo, lembra da nossa panela com água no fogo? Ela está passando a água líquida e se tornando vapor. Agora, se pegarmos uma tampa e colocarmos na superfície da panela, quando o vapor tocar nela, formará pequenas gotinhas de água nessa tampa, ocorrendo assim a condensação.
quando o vapor, ao tocar na tampa, se transforma em líquido novamente. Temos a última, que é a sublimação, que é quando algumas substâncias, só algumas, nem todas, passam do estado sólido diretamente para o gasoso e vice-versa, sem passar pelo estado líquido. Exemplo, se nós pegarmos pedrinhas de naftalina, colocarmos numa panela com tampa e aquecermos em banho-maria, vamos observar que as pedrinhas elas se tornarão vapor, sem nenhuma gotinha de água. Essa experiência você poderá fazer com a ajuda de algum adulto em casa. Transformações químicas da matéria. Nessas transformações, não só o aspecto da matéria muda, mas a transformação em suas moléculas. Ou seja, o material após a transformação tem uma composição diferente da composição inicial. Algumas evidências de que uma transformação química ocorreu são as mudanças de cheiro, cor, gosto, massa, formação de bolhas ou fumaças e emissão de luz. Então podemos dar alguns exemplos de transformações químicas, como quando cozinhamos o ovo, quando assamos massa de pão ou de bolo, quando nós queimamos papel. Também temos as mudanças que ocorrem naturalmente, como o apodrecimento de uma fruta ou quando as folhas de uma árvore caem e secam. Transformações reversíveis e irreversíveis. As mudanças de estado físico são reversíveis quando a matéria pode voltar ao seu estado inicial. Exemplo, quando nós colocamos a água em estado líquido no freezer, ela irá se transformar em sólido, no caso em gelo. Mas se nós pegarmos esse mesmo recipiente e colocarmos em temperatura ambiente, fora do freezer, ele voltará a ser líquido, ou seja, o seu estado inicial. As mudanças irreversíveis, uma vez transformadas, não voltará ao seu estado inicial. Podemos ter o exemplo quando estouramos o milho e fazemos pipoca, quando uma fruta apodrece, quando queimamos o papel ou cortamos ele, enfim, todos esses, uma vez transformados, não voltam ao seu estado de origem. E você, consegue pensar em mais alguma transformação irreversível? Essa foi a nossa videoaula, espero ter ajudado. Bons estudos e fiquem com Deus!